Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Eu quero pedir desculpas pelo atraso. Nós saímos no horário certo. Acontece que não achávamos um bendito táxi para vir da Vila Buarque até aqui, que deve dar 1,5 km, 2 km. E aí atrasou muito em razão disso, em razão da chuva que caiu muito forte em Guarulhos, em São Paulo, em toda a grande São Paulo. O pessoal do interior, mais disciplinado, conseguiu chegar mais cedo do que nós aqui. Paciência, é que eu também vim de Guarulhos correndo e acabei me atrasando. Bom, nós vamos hoje, estamos recebendo dirigentes metalúrgicos ligados à CUT, mais precisamente à FEM, a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, categoria que inicia sua campanha salarial. A database é 1º de setembro. Geralmente são campanhas organizadas, campanhas com muita mobilização e campanhas com resultados efetivos para os trabalhadores. Também temos aqui um técnico do Diese, um economista, com quem nós vamos conversar no correr do programa. Bem, então nós temos aqui no estúdio hoje o Luiz Carlos da Silva Dias, que é secretário de formação da Federação do Sindicato dos Metalúrgicos da CUT, a FEM-CUT-SP, o Antônio Mário Monteiro, que é coordenador do Comitê Sindical da LG Eletrônicas de Taubaté, a quem eu agradeço muito a presença, e o Igor Pinheiro, técnico da subseção do Diese de Taubaté. Vou começar pela federação. Luiz Carlos, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Em segundo lugar, queria saber se vocês consideram que o ambiente está propício para campanhas salariais. Bom, muito boa noite, muito obrigado pelo convite de poder participar aqui do programa e a gente espera ao longo dessa próxima hora poder contribuir com algumas informações. O ambiente ele é sempre de dificuldade para uma negociação e o que acontece esse ano não é diferente, né? Esse ano a gente tem uma questão que pesa bastante na negociação, que foi a alta da inflação, principalmente no início do ano, que deve levar o INPC até 31 de agosto em um valor um pouco mais alto, então é um cenário que acaba dificultando um pouco mais, mas não tão diferente do que aqueles que nós encontramos durante anos anteriores. Então acreditamos que é uma campanha difícil, porém parecida com as demais que nós já vivemos. Quantos trabalhadores a federação representa no estado de São Paulo? Hoje é algo em torno de 250 a 260 mil trabalhadores. E os sindicatos mais de maior peso ficam onde? Sorocaba, Taubaté? A base da FEM é composta por 14 sindicatos de metalúrgicos. Então, para não ser injusto com nenhum deles, nós temos lá na região noroeste do estado os sindicatos metalúrgicos de Monte Alto, Matão, Gavião Peixoto, Araraquara, São Carlos, mais ao centro do estado, Bauru. Temos aqui na região de Sorocaba, Cajamar, Salto, Itu, Sorocaba, o ABC Paulista, que é o maior sindicato da federação, Itaquaquecetuba, Taubaté e Pindamonhangaba. Por falar em ABC, eu quero aqui parabenizar um metalúrgico que governa hoje São Bernardo, Luiz Marinho, que ele preside o consórcio intermunicipal. E o Marinho teve a habilidade de baixar em 10 centavos o preço da tarifa do transporte coletivo ali daquela região. Eu fiz a soma, aquelas 7 cidades têm cerca de 2 milhões de habitantes. Se você considerar 500 mil viagens por dia durante 20 dias do mês e multiplicar por 10 centavos, é representativo. O economista aqui do Diese me desminta se eu estiver enganado aqui na minha conta. Não é apenas a redução do valor da passagem que é importante. É importante também o gesto, a simbologia do gesto, mostrando que é possível baixar tarifas públicas no Brasil, sim, e que as tarifas públicas, em regra, são altas, e que as tarifas privadas são absurdamente altas, a começar pela telefonia, que é escorchante no Brasil, e também as de internet nem se fala, já é caso de polícia. Bom, eu queria falar agora com o Igor Pinheiro, que é técnico jovem, né? Técnico da subseção do Diese Taubaté. Ô Igor, o Luiz Carlos falou de um repique inflacionário, mas pelo que eu tenho lido, eu sou leigo, tá? Eu tenho a impressão que a inflação já começou a entrar numa curva de desaceleração, ou estou errado? Não, tá certo.
pico inflacionário que teve foi basicamente no ano passado, final dos meses, de novembro e dezembro, e janeiro desse ano, que inclusive foi um dos maiores índices que teve numa série histórica de 10 anos, por aí, que bateu 0,86% a inflação. A partir daí, sistematicamente vem caindo a inflação, e se for levado em consideração alguns anos, como por exemplo 2011 e 2010, a gente consegue perceber que ela está inclusive abaixo desses 2 anos, no acumulado do ano. Partindo desse princípio, possivelmente, se continuar nessa trajetória, no final do ano a gente vai ter uma inflação controlada, abaixo de 6%. Você acha que dá para fechar abaixo de 6%? Dá. A previsão do Banco Central até agora está de 5,9% até dezembro. Tá. Bom, eu tenho na linha, eu vou chamar daqui a pouco, mas queria fazer um comentário aqui, porque o âncora vive dando opinião. A mídia é sempre, a grande mídia, quando eu digo a mídia, a grande imprensa estabelecida aí, que defende os grandes interesses, vive jogando contra e fazendo terrorismo com a inflação, né? E criando uma expectativa que aí ela se autoalimenta. Então é importante esse esclarecimento de um técnico do Diese, de que a inflação já entrou num período de refluxo. Isso é muito bom para nós brasileiros, sobretudo para nós que vivemos de salário. Me informa aqui o Enérgico que nós já podemos chamar a vinheta do Na Linha, é isso? Bom, então vamos chamar a vinheta do Na Linha e na sequência a gente toca aqui com o Antônio Mário Monteiro de Taubaté, ok? Vamos lá? Bem, estamos aqui na linha com Wagner Gomes, que preside a CTB, e eu quero primeiro agradecer o Wagner por nos atender e já ir direto ao assunto, Wagner, que nós estamos correndo contra os segundos, porque eu considero que foi uma vitória as centrais sindicais terem conseguido empurrar para julho a votação do projeto de terceirização. O projeto do Sandro Mabel e o relatório do Arthur Maia querem legalizar o capitalismo selvagem no Brasil, num país onde a Constituição escreve que a propriedade tem função social. Então, me conte rapidamente como é que foram as articulações em Brasília e como ficará a luta contra a terceirização selvagem daqui para frente. Boa noite, Franzin. Nós, as centrais todas unificadas, nós procuramos o ministro do Trabalho, procuramos o ministro Gilberto, o ministro da Casa Civil, alguns parlamentares, para que a gente pudesse fazer uma negociação para evitar a aprovação desse projeto, que é um verdadeiro crime contra o trabalhador. E conseguimos adiar por 30 dias a votação. E agora nós estamos articulando uma reunião quadripartite, que a gente chama. Os trabalhadores, o governo, os empresários e as centrais sindicais, para ver como a gente pode resolver e melhorar esse projeto, porque se passar do jeito que vai ser um verdadeiro crime. Ô Wagner, agora se formou um grupo quadripartite. As discussões ocorrerão no âmbito daquela agenda com o governo federal ou será dentro do Congresso Nacional? Não, então, essa questão vai ser destacada na agenda, porque ela vai incluir o parlamento. Então, é parlamento, centrais sindicais, governo e empresários. Agora, a sua expectativa é boa? Você acha que a gente consegue segurar essa selvageria da terceirização? Nós vamos ter que mobilizar, porque não é possível a gente ter retroagir no tempo, porque é uma verdadeira volta ao tempo se esse projeto for passado. Então, o resultado vai depender também, Franzinho, da mobilização da sociedade, saber o que está ocorrendo, para a gente poder. A nossa expectativa, evidentemente, só pode ser positiva. Agora, vai ser uma batalha muito dura, porque é o paraíso para os maus empresários, esse projeto que está lá de terceirização. Wagner Gomes, eu quero agradecer muito a sua presença e desculpe de ser muito breve, é que nós chegamos atrasados hoje, vamos ter que correr aqui, acelerar o programa. Voltaremos a falar sobre terceirização e outros assuntos com o Wagner Gomes, presidente da CTB. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.
Obrigado, estou te assistindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal da CTB, Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Antônio Mário Monteiro, coordenador do Comitê Sindical da LG Eletrônicos de Taubaté. Você trabalha dentro da fábrica ou você é desligado para atuar no sindicato? Não. No nosso modelo de sindicato em Taubaté, eu atuo dentro da fábrica. Tá, você é daquele núcleo de organização por local de trabalho, é isso? Isso, organização local de trabalho. E você está lá no chão da fábrica, vendo as coisas acontecerem, está otimista em relação à campanha salarial? Você acha que vai dar para obter aumento real ou vai ser ruim esse ano? Não diria que vai ser ruim, mas realmente o cenário, como na maioria dos anos, não é tão facilitador numa negociação dessa. O ano passado, inclusive, nós acabamos tendo que fechar acordos individuais por empresa, que não conseguimos avançar muito nas negociações entre a federação e o patronal. E se esse ano se repetir, para nós da LG está um pouco mais simples, porque a empresa vem crescendo, né, trazendo investimentos para o Brasil esse ano. Então, pela LG eu posso dizer que nós estamos num momento favorável. Agora, o Antônio Mário, a LG tem quantos funcionários hoje lá em Taubaté? Hoje em Taubaté está no total com cerca de 2.500 funcionários. Bastante, hein? Bastante gente. E ela gera muitos empregos indiretos ou não? Bastante empregos indiretos também. Eu li recentemente no jornal do sindicato, elas têm um jornal que quero mostrar depois, deixa eu localizar, que existe a possibilidade, não é a base de vocês, mas de crescer, de investimento na Volks de São José dos Campos, é isso? Não, São José dos Campos é a General Motors. Em Taubaté... A Volks cresceu lá em Taubaté, não cresceu foi? Em Taubaté. Hoje é a maior planta da Volkswagen ou não? Ela deve se tornar a maior planta da Volkswagen na América Latina nos próximos anos. Quer dizer que tem perspectiva de aumentar o número de empregos? Tem grande perspectiva nesse crescimento. Perfeito. Bom, eu queria mostrar aqui o Jornal dos Metalúrgicos, lá do sindicato do qual o companheiro faz parte. O Jornal Metalúrgico de Taubaté elege o CSS para a gestão 2013 e 2017. O que são? Esses são comitês? É Comitê Sindical de Empresa. Tá, e são delegados sindicais? Somos todos dirigentes sindicais. Tá. É um modelo diferenciado, né, da maioria dos modelos sindicais do país. Perfeito. Ricardo de Genópolis pergunta, eu passo aqui para o Luiz Carlos. Quais são os principais temas que compõem a pauta de reivindicações dos metalúrgicos da CUT este ano, data base de setembro? Tá, só antes de responder a pergunta do Ricardo de Genópolis, só lembrar aqui que a fábrica de Taubaté, a Volks de Taubaté, ela passa a ser a maior, em confirmando todos os investimentos, a maior produtora de veículos na América Latina, mas não vai ser a maior planta, né? Tanto em tamanho geográfico quanto em número de funcionários. São Bernardo do Campo ainda continua maior. Mas ela ganha porque ela tem alta tecnologia, então isso, a produção de veículos será maior. Tá. A produção deve alcançar 1.900 carros dias, enquanto... 1.900 carros? Dia. E em São Bernardo do Campo deve atingir 1.600 carros. Caramba, carro que não acaba mais, hein? Tá. Respondendo a pergunta do Ricardo, os principais eixos da campanha da FEM esse ano é que nós possamos fechar uma campanha salarial, tanto nas questões econômicas quanto também nas cláusulas sociais, uma convenção, um acordo que tenha duração de 2 anos. Então, uma das principais bandeiras nossas é tentar constituir um acordo que tenha a duração de 2 anos, que atenda os trabalhadores tanto em 2013 quanto em 2014. Tá. Uma outra pauta bastante discutida por nós foram em relação às questões sociais. Tá. Hoje a federação discute com alguns grupos patronais, eles se dividiram, então tem fundição, tem estamparia, tem setor de autopeça, eletroeletrônico. A ideia é que a gente consiga uniformizar todas as cláusulas sociais. Certo. Então você tem um grupo que tem um certo avanço em relação ao outro, a ideia é que a gente consiga uniformizar tudo isso, fazer com que aquela cláusula que a gente tenha de melhor num grupo seja realidade também para todos os outros grupos. Quer dizer, dê o mesmo padrão. Exatamente. Você acha que é factível, é possível? É possível.
Tá. Nós entendemos que é possível, até Tá. porque também pensamos em avançar. Tá. Temos novas cláusulas, mas a ideia é que a gente consiga uniformizar. Como a gente sempre trabalhou, não vamos desistir nunca, que é a questão de valorizar os pisos salariais, né? Ou seja, o salário de entrada das pessoas que vêm para o mercado. Então, quanto mais a gente consegue valorizar o piso, você traz aquele trabalhador que está chegando agora numa condição de uma renda melhor, de consumo melhor e de uma valorização profissional melhor. Perfeito. A questão econômica nossa, de novo, nós vamos brigar pela reposição integral do INPC, do período de 12 meses, né? Estamos falando de setembro do ano passado a agosto desse ano. Tá. E também por aumento real de salário, que é algo que a gente já vem trabalhando ao longo dos anos. Aí, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu uma evolução em termos reais bastante significativa. E esse ano, novamente. Por fim, algo que para nós, não vamos ouvimos agora que a entrevista do Wagner Gomes tem a questão da terceirização, a regularização Sim. da terceirização, que é de fato um crime, mas para nós, trabalhadores, a pauta que deve se colocar é a redução da jornada. Redução para 40 horas. Hoje vocês praticam que jornada? Hoje a jornada regular pela a nossa Constituição são de 44 horas. Mas na base, já tem 40 horas lá? Temos parte da base, tanto em Taubaté quanto no ABC Paulista e também em outras regiões do estado, onde se praticam 40 horas, algumas fábricas 42. Mas esse é um debate que a gente gostaria de estar fazendo, até por conta do ganho de produtividade que as empresas tiveram ao longo dos anos e não querem discutir essa redução da jornada. Perfeito. Olha, o Nildo Nogueira, que é dirigente sindical habitué aqui do programa, nosso amigo, e dirigente sindical comerciário, inclusive, ele faz um comentário, né? Tem que fazer uma conscientização perante os trabalhadores e o governo, o que fazer com os empresários, que ele está dizendo que a terceirização é um retrocesso muito grande. Então tem que conscientizar o trabalhador a respeito disso. As centrais, em hipótese alguma, têm que aceitar esse acordo. Será um caos para os trabalhadores e para o sindicalismo. Aliás, o Diese, eu queria que o Igor confirmasse, passa 2 dados que eu considero assim muito impactantes. Que o trabalhador terceirizado ele ganha cerca de 27% a menos. E que ele também, a rotatividade é bem maior com o terceirizado. É fato? Você tem dados sobre isso, Igor? Aqui não, mas eu posso te garantir que sim. E ainda tem mais uma. Geralmente os acidentes de trabalho ocorrem em empresas terceirizadas com maior frequência do que nas empresas matrizes. Isso se deve a quê? Falta de fiscalização por parte do governo federal, delegacia, além do que quando você terceiriza um setor, um segmento, a ideia é tirar também uma grande quantidade de lucro dali, né? Sim. Aí o que acontece? No final das contas, eles acabam rebaixando algumas coisas, como equipamento de segurança, rebaixa os salários para conseguir tirar maior lucratividade desses lugares, e por aí vai. E também outra coisa, o terceirizado nem sempre tem um sindicato que o representa. Acontece algumas vezes isso. Por exemplo, em algumas bases, as pessoas, por exemplo, que trabalham em restaurantes terceirizados dentro de planta não têm acesso à negociação que é feita, por exemplo, nas indústrias em si, onde eles trabalham também. A própria negociação coletiva do local exclui esses trabalhadores terceirizados. Okay. Não é o caso da questão, pelo menos aqui de São Paulo. Muitos deles terceirizados acabam entrando. Pelo menos nas indústrias metalúrgicas. Porém, se você for pegar a nível nacional, colocando indústria de alimentos, construção civil, é bem degradante, inclusive, em alguns casos de trabalho. Muito bem. Essa dos acidentes eu não sabia, eu não me lembrava, mas é mais um elemento contra essa terceirização, que é o que eu estou chamando o projeto aí do Sandro Mabel, que é um grande empresário, ex-empresário, que agora, ao que consta, ele só explora o nome da marca Mabel, não trabalha mais, né? Não está mais ligado ao setor produtivo. E do deputado do Amazonas, o Arthur Maia, né? Eles querem legalizar o capitalismo selvagem, dar uma fachada legal àquilo que é selvageria. E ontem um dirigente sindical falou carnificina, porque realmente é muito ruim para os trabalhadores. O Ernesto da Vila Mariana, ele tem aqui uma pergunta, na verdade uma consideração que eu vou passar aqui para o Antônio Mário Monteiro, de Taubaté. Ele diz, IBGE e CNI divulgaram o crescimento da produção industrial, acho que em abril, se não me engano.
Portanto, o cenário é bem propício para reivindicações. Diante disso, dá para achar que a campanha salarial dessa temporada será menos complicada? Apesar que o crescimento não é um crescimento modesto, né? É um crescimento bem modesto da indústria, sim. Claro que nós, na negociação, levaremos em consideração isso, mas, infelizmente, usando o seu exemplo aqui da grande mídia, ela vem explorando muito essa questão da crise mundial e que isso tem afetado muito o Brasil, né, que estamos em queda como os países da Europa e Estados Unidos, o que não é verdade. O Brasil está saindo bem até nessa crise e realmente houve um pequeno crescimento em vista de outros anos, mas não o suficiente para que a gente tenha uma campanha tranquila. Tá. Bom, estão me avisando que chegou a hora do intervalo. No 30º minuto a gente faz um intervalo. Tem duas mensagens de duas entidades sindicais. Jogo rápido, daqui a pouco a gente volta para falar da campanha salarial dos metalúrgicos ligados à CUT, cuja database é 1º de setembro. Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Elmércia. Eu sou presidente do Sindibeleza, sindicato que representa você, profissional de beleza, cabeleireiro, manicure, esteticista, depilador e maquilador. A partir do momento que a nossa categoria foi regulamentada, exija o seu registro em carteira, os seus benefícios, a sua garantia e o bem-estar da sua família. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. A embaixadora do Brasil na Suíça, Maria Nazaré Azevedo, recebeu dia 5 de junho na sede da Embaixada em Genebra o presidente Mota da FEComerciários e os delegados das centrais sindicais brasileiras sobre a participação das comissões de trabalho na 102ª Conferência da OIT, que acontece até 20 de junho. Maria Nazaré estava acompanhada da ministra conselheira da Missão Permanente do Brasil em Genebra, Maria Luísa Escorel de Moraes. Cerca de 60 pessoas participaram do encontro, entre elas dirigentes da CNTC, o presidente Levi Fernandes Pinto e o diretor Lourival Figueiredo, que fazem parte da delegação da Força Sindical. Ainda no dia 5 de junho, a delegação de dirigentes comerciários da Força Sindical, liderada pelo presidente Mota da FEComerciários, se reuniu na sede da Uni Global, na cidade de Nyon, com o secretário-geral da Uni da Suíça, Philip Jennings, e Alke Bossinger, presidente da Uni Comércio. Em pauta, a necessidade de organizar globalmente as questões que envolvem os trabalhadores do comércio em razão do crescimento do setor em todo o mundo. Durante a reunião, o presidente Mota deixou claro que os comerciários brasileiros estão em um ótimo momento, pois conseguiram a regulamentação da profissão, conquista obtida pela atuação unitária das centrais sindicais, das federações e dos sindicatos filiados. O presidente Mota e lideranças das centrais sindicais participaram no dia 11 da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que discute a PL 4330/2004, que regulamenta a terceirização no país. Cerca de 50 sindicalistas se manifestaram contra a aprovação da medida durante a reunião. Nesta quarta-feira, dia 12, na sede da FEComerciários, o presidente Mota, dirigentes sindicais e coordenadores das regionais receberam o representante do Walmart. Foram retomadas as conversas e discussões sobre problemas pontuais da primeira reunião, que aconteceu em abril. Bom, eu queria voltar aqui para falar da campanha salarial dos metalúrgicos da CUT, cuja database é 1º de setembro. Estamos aqui com o Luiz Carlos da Silva Dias, secretário de formação da Federação dos Metalúrgicos da CUT, a FEMCUT, o Antônio Monteiro, que é da LG Eletrônicos de Taubaté e do sindicato presidido pelo Isaac, né? Bom dirigente, eu gosto do Isaac, um jovem dirigente que
toda vez que vem aqui tem uma boa participação no programa, e também com o Igor Pinheiro, que é técnico do DIEESE de Taubaté. Ô Igor, tem um telespectador nosso que também tem cadeira cativa, que é o Jaime do Bonfilholi. E o Jaime só faz pergunta difícil, então vou passar para você responder. Beleza. Tá? Ele pergunta o seguinte: as pessoas físicas ou jurídicas que contraíram dívidas em dólar já podem começar a se preocupar? Ou seja, o dólar vai dar uma subida, tá no script, ou deve dar uma estabilizada proximamente? Olha, Ou eu tenho que consultar o oráculo dos Delfos? Isso que eu ia falar. Os economistas, apesar de tentarem bastante, principalmente do mainstream, a gente não tem bola de cristal. Tá. Eu posso dizer mais ou menos as conjunturas que estão levando a essa crescente do dólar, que é, primeiro, a desvalorização da moeda americana, quer dizer, uma tentativa de desvalorização da moeda americana, principalmente muito voltada por causa da reclamação dos industriais, dizendo que aqui está muito valorizado, etc. Porém, devido a pressões inflacionárias e do jeito que está os ataques dos veículos de comunicações com relação à inflação, acho muito improvável que o dólar vá subir mais do que já está. Para te falar a verdade, é bem possível de voltar ao patamar de 2,10 no máximo. O que vai se manter estável com relação ao ano passado, não provocando essa preocupação do telespectador. Entretanto, isso vai depender das conjunturas. Por exemplo, eu não sei como que vai ficar a questão do dólar, principalmente por causa da política americana de desvalorização do próprio dólar que eles estão tentando fazer, o que valorizaria o real de qualquer forma aqui. E como que vai ficar a preocupação do Banco Central, principalmente com relação a uma inflação de custos que poderá vir com a desvalorização do real. Correto. Finalizando, é bem provável de que não tenha muitos choques intensos na questão do câmbio, pelo menos até o final do ano, mais variações corriqueiras. Se a dívida for de longo prazo, para ficar tranquilo, que eu acho que não vai ter muito problema. Perfeito. Eu até entendo que uma empresa contraia dívida em dólares, mas não cabe na minha cabeça que uma pessoa física vá contrair dívidas em dólar, né? É uma questão de prudência. É uma moeda que flutua muito e está ao sabor da especulação, né? Ataque especulativo, nós já vimos uns 20 nesses últimos 10 ou 15 anos. De modo que a prudência recomenda que é melhor você, se tiver que se endividar, melhor que não se divide. Faça na moeda do seu país, que você tem mais controle sobre o seu orçamento. Bom, eu queria mostrar aqui um Jornal da Força Sindical, que é sobre uma questão que será abordada aqui no Câmara Aberta Sindical, se não me engano, dia 26 de junho. Nós vamos chamar o povo da Força aqui com economistas do DIEESE para falar sobre essas perdas que ocorreram no Fundo de Garantia. O DIEESE, inclusive, fez um levantamento com a seriedade que lhe é peculiar e, de fato, há um rombo no Fundo de Garantia e se o Estado deve aos trabalhadores, o Estado tem que pagar a sua dívida, porque essa dívida vem se acumulando em função de mudanças que ocorreram na lei, por uma série de outros fatores, e aí a gente não vai colocar isso em discussão hoje, mas vamos colocar no próximo programa. E por falar em força sindical, eu estive hoje com José Pereira dos Santos, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região, e quero anunciar aqui em primeira mão a tese que o Pereira está defendendo, que levará para o Congresso da Força. Geralmente os congressos sindicais, eles são muito focados nas questões da própria agenda sindical, né? Ou de estrutura sindical, de organização interna das entidades, ou de, digamos, questões pontuais que a central sindical quer tocar nos próximos meses ou nos próximos anos. E o Pereira disse o seguinte: eu gostaria de produzir um documento, a razão pela qual nós conversamos, junto com mais 2 pessoas lá da assessoria da entidade, que chame a central sindical para a responsabilidade de tocar as questões sociais. Que a central sindical incorpore na sua agenda questões como, efetivamente, educação, saúde, transporte, saneamento básico e habitação. Por quê? Porque há recursos públicos de grande monta no mundo inteiro, no Brasil também. Esses recursos eles são muito disputados. E os setores que não se organizam para disputar esses recursos, eles ficam alijados e pegam só as migalhas. Os setores hegemônicos organizados vão lá e pegam a maior fatia do bolo para eles.
Então o sindicato vai, luta numa fábrica, conquista uma PLR boa, um aumento do salário real de salário, só que no bairro onde o trabalhador mora não tem segurança, não tem saneamento básico, não tem iluminação, não tem UBS para atender lá as pessoas, falta um leito nos hospitais. Então a preocupação do Pereira eu achei corretíssima para que as centrais sindicais, no caso a Força, no seu congresso em julho, adote essa bandeira da luta social, da luta das questões sociais. Então eu disse que anunciaria em primeira mão hoje, estou aqui fazendo. Eu queria agora sair um pouco do foco da campanha salarial, estou olhando aqui em cima porque tem um relógio, para falar um pouco, ouvir de todos os presentes a respeito de uma medida anunciada pela presidente Dilma hoje, que é a concessão de uma farta linha de crédito para mobiliar e equipar residências do programa Minha Casa Minha Vida. Todo mundo sabe que o programa Minha Casa Minha Vida tem a possibilidade aí de construir 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio de residências. Bom, e a pessoa vai morar e vai ter o que dentro de casa? Tem que ter cama, tem que ter geladeira, tem que ter fogão, tem que ter eletrodomésticos e bens. Então quero começar aqui pelo Luiz Carlos, se ele acompanhou esse lançamento e se isso tem algum rebatimento positivo na base metalúrgica representada pela CUT. Não só na base metalúrgica representada pela CUT, mas em todas as regiões onde o Bolsa, Minha Casa Minha Vida, se instalou. Para a base da CUT, você obviamente que vai ter um avanço, porque significa que, por exemplo, empresas da linha branca, que produz lá a geladeira, o fogão, a máquina de lavar, aumentam a sua produção em função desta nova demanda que surge, afinal de contas são 18 bilhões, o que faz com que você eleve o nível de emprego e talvez consiga elevar o nível de salários. Então, a medida é extremamente acertada da presidenta Dilma, também por parte da questão social, muito bem naquilo que você falou, o sujeito acaba ou a sujeita acaba recebendo a casa e tem dificuldade imobiliária de comprar mobília, e hoje ela recebe uma casa em uma condição muito melhor e sabendo, inclusive, que é possível você, em regiões onde você tem essas empresas, desenvolver isso lá mesmo, né? Tá. Talvez coubesse a gente tentar conversar com o presidente no sentido de falar, vamos utilizar a cadeia produtiva aí da região para incrementar essas casas também. Perfeito. Isso faria uma melhora para todas as regiões. Igor Pinheiro, do DIEESE, da subseção do DIEESE no Sindicato Metalúrgico de Taubaté. Como é que você avalia? Você acha que terá um impacto positivo na economia ou é uma medida que ela cria assim, uma expectativa na hora e depois ela não pega no breu? Olha, eu vou pensar nisso por um outro ponto de vista. O governo da Dilma está fazendo isso e isso muito bem, diga-se de passagem, que é mais ou menos uma queda de braço com o setor financeiro. Tá. Através dos bancos públicos do Brasil, acabou-se por reduzir a taxa básica de juros, quer dizer, a taxa de juros cobrada para os empréstimos de pessoas físicas, com Lula já tinham consignado, que é uma forma de reduzir o lucro dos bancos, que inclusive continuam exorbitantes e foram exorbitantes mesmo em tempos de crise. O que acontece com essa medida? Quando você começa a subsidiar, também para a população mais baixa, os juros cobrados pelo empréstimo do Minha Casa Minha Vida, força os bancos privados que não fazem parte desses programas, já que são basicamente o Banco do Nordeste, se não me falha a memória, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil que o fazem, forçam também esses outros bancos, os bancos privados, a reduzir o spread bancário existente, quer dizer, a taxa de juros que cobra-se para empréstimos de curto e médio prazo, para se adequar ao mercado, ou seja, acaba reduzindo a lucratividade dos bancos, reduz-se a taxa de juros cobrados, o que por natureza aumenta o produto e produção, se for nacional, e o emprego também no Brasil. Agora o que me chamou a atenção foi a taxa de juros, 5% ao ano, não é isso? Nesse programa que foi lançado hoje? É 5% ao ano. O cheque no cartão de crédito, no cheque especial, está quase 7% ao mês. E a taxa média do cheque especial, eu não desejo que caia no cheque especial nem o meu pior inimigo, é de 150% ao ano. Portanto, é uma taxa de juros 30 vezes menor do que a taxa cobrada pelos bancos. Você vê como essa gente escorcha, como essa gente vai na nossa jugular com esses juros absurdos que são praticados. A LG, Antônio Mário Monteiro, ela fabrica aparelhos de TV.
E ela, eu creio que ela fabrique outros bens que vão dentro da nossa casa. A fábrica onde você trabalha, será beneficiada por esse pacote anunciado pelo governo hoje? Será sim. Porque nós, em Taubaté, nós produzimos celulares, monitores, notebooks, e o produto mais recente que nós recebemos na planta de Taubaté foi a linha de máquina de lavar, que inclusive está em franco crescimento, né, a empresa investindo muito. Hoje nós, até o ano passado, nós apenas montávamos as máquinas aqui, mas a partir desse ano nós vamos realmente produzir as máquinas em Taubaté. E com essa medida que a presidenta Dilma adotou, nos facilita, porque infelizmente a linha que nós produzimos lá é uma linha top de linha de máquinas de lavar, muito cara, para o público classe A mesmo. Certo. E essa medida está incentivando a LG a trazer para cá um produto mais popular, onde ela possa concorrer melhor no mercado. E isso para nós, na fábrica, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito positiva. Mas ela vai fabricar ou vai montar? Vai fabricar. Então, inclusive ela vem já há mais de 2 anos desenvolvendo fornecedores para que nem partes venham de fora, que seja tudo produzido no Brasil, ou em sua maior parte. Perfeito. O programa ao vivo é bacana por causa disso, né? Assim, o Jaime já fez aqui uma réplica no caso, né? Para Franzinha, é importante lembrar que o brasileiro está viajando muito para fora do país e utilizando seu cartão de crédito. E as faturas em dólares estão chegando agora para pagarem. Bom, você está dando duas notícias, uma boa e uma ruim. Primeiro que o brasileiro tem mais dinheiro para viajar, e a ruim é que está se endividando. Ô Jaime, uma vez eu fui para a Argentina. E sabe o que me espantou? O tamanho das malas. Eu não sabia que tinha mala desse tamanho. Tem mala de 1,5 metro de altura, 2 metros. Que o brasileiro, eu quando viajo, eu vou descansar. E se são locais que tem livrarias, tem museus, etc., eu vou nesses lugares para, digamos, buscar expandir o meu padrão cultural. Agora a classe média, deslumbrada, histérica, viaja para fazer compras. Uma amiga minha se casou e comprou o vestido de noiva nos Estados Unidos. Tem a Rua São Caetano aqui do lado, onde ela poderia muito bem ter comprado o vestido dela. Então, existe uma histeria da classe média de que viajar é fazer compra. Aí vai lá, se empanturra, se endivida, depois fica reclamando do preço do dólar. Olha, temos todo o litoral brasileiro, que deve ser o maior litoral do mundo utilizável. Temos as distâncias climáticas, centenas para você escolher no Brasil inteiro. Você tem as cidades históricas de Minas, de Goiás, Goiás Velha, etc., que você pode viajar. E você tem um turismo rural. Aqui você sai a 100 quilômetros de São Paulo, você tem Itatiba, você tem Morungaba, você tem Itu, você tem uma série de locais que tem turismo rural. É barato, extremamente agradável e você não se endivida em cartão de crédito, que nesses locais às vezes nem maquininha de cartão tem. Diga aí, Igor. Nesse caso de dívidas com relação a compras fora, pode-se ter uma volatilidade maior, inclusive, do que uma dívida comum que você contrai um empréstimo. Por quê, hein? Porque, assim como qualquer outra commodity, o câmbio também ele está sujeito às ações de mercado, tanto para o bom quanto para o ruim. E, nesse caso, o ruim é a volatilidade. Por exemplo, a gente tem o dólar agora fechando a 2,15, o que, dependendo da compra, pode significar um aumento muito grande da dívida. Entretanto, se você pegar daqui a 3, 4 dias e o Banco Central atacar com a venda de dólar para baixar, pode reduzir essa cotação, cair, por exemplo, para 2,10. Ou seja, nisso daí você perde, se por dólar ganha 40 centavos, 4 centavos. Se você fizer uma compra muito grande, por exemplo, trouxer a mala de 1,5 metro, isso vai fazer diferença assim no seu orçamento. Mas aí depende do dia que vier a fatura, depende da cotação do dia, depende das políticas que estão envolvidas. Mas é muito mais fácil ficar volátil da pessoa ter que gastar mais no curto prazo do que no longo. Perfeito, perfeito. Eu queria saber do Luiz Carlos da Silva Dias, secretário de Formação da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo. Aliás, a federação é presidida pelo Birubiru, né? Exatamente. O Birubiru já esteve aqui no programa com a gente várias vezes. Bom, há uma pauta, os sindicatos se reúnem, coordenados pela federação, faz um seminário, geralmente a DIESE vai, faz uma análise de conjuntura, põe a parte econômica como é que está, perspectivas, etc. Aí você faz a pauta. Aí essa pauta ela é encaminhada para o segmento patronal. Perfeito. Vocês já entregaram a pauta para a Fiesp e vocês vão entregar fazendo um ato na Avenida Paulista? Como é que vai ser o formato?
Tá. A pauta não foi entregue ainda, vai ser entregue a previsão, data marcada nossa no dia 4 de julho. O formato da entrega ainda não foi definido. É possível que a gente novamente faça o ato lá na Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, mas isso vai ser definido numa reunião nossa semana que vem. Semana passada nós já fizemos plenária com todos os sindicatos, dirigentes de todos os sindicatos do Estado de São Paulo, aprovamos a pauta, perdão, o calendário de ações, o calendário de assembleias por sindicato e a data do dia 4 para entrega. Agora o formato nós estamos pensando um pouco, se mantém lá em frente à Fiesp um ato grande envolvendo trabalhadores de todo o Estado, ou se a gente desloca esse ano para alguma região do Estado ou para alguma fábrica, enfim. Semana que vem a gente define qual modelo da entrega da pauta. Bom, se a LG vai faturar agora, especialmente, que vai vender TV Máquina de Lavar, sugeri que se faça um ato lá na LG. Podemos aproveitar a oportunidade. Aliás, quando tem a campanha salarial, vocês fazem assembleia na porta da fábrica, vocês fazem assembleia na sede do sindicato, vocês costumam fazer aquelas paralisações? Como é que é o formato da campanha na fábrica onde você trabalha? Assim, a assembleia a gente faz no sindicato, porque a pauta tem que ser aprovada por toda a categoria, não é por uma fábrica exclusivamente, mas nós fazemos as assembleias nas portas de fábricas para estar posicionando o trabalhador com relação ao desenrolar da campanha. E se houver necessidade de paralisações ou outros atos nesse sentido, nós temos disposição de fazer, embora nos últimos anos não tenha sido necessário. A gente tem conseguido, através do diálogo, e conquistar na campanha salarial. A questão da PLR, participação no lucros ou resultados. Vocês negociam na empresa separadamente ou ela integra a convenção coletiva? Não integra a convenção coletiva. É discutido separadamente por empresa. E vocês já fecharam de 2013 ou não? De 2013 na LG nós já fechamos. E qual vai ser o valor lá? Nós fechamos uma PLR de R$ 5.800, já garantindo um abono salarial de R$ 1.200, totalizando R$ 7.000 de ganho extra para o trabalhador. Agora, ao final, o trabalhador recebe R$ 7.000 ou depende do cumprimento de metas? Tem o cumprimento de metas. Mas a gente toma muito cuidado na hora de estabelecer as metas com a empresa, porque a gente tem bastante conhecimento sobre o chão de fábrica, sobre a produção, a gente faz um mapeamento diário da produção, então a gente toma muito cuidado e estabelece as metas dentro de uma meta que é atingível pelo trabalhador. E para nossa sorte, esse ano, para nossa felicidade, a produção da LG vem crescendo muito. É bem possível que nós ultrapassemos, inclusive, o que já foi estabelecido para 100% das metas. Que beleza. Aliás, eu queria mostrar aqui um jornal de Goiás, dos metalúrgicos de Goiás, porque eu falei com o sindicato esta semana. Sindimetal de Goiânia, na verdade é um jornal que não é atual, mas fala da CIPAT metalúrgica. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né? Mas o que houve lá em Goiás esses dias foram mobilizações na Hyundai, na Mitsubishi, em Catalão, em Anápolis e acho que em Goiânia. E eu conversei com o Chorão, que é um sindicalista amigo meu que estava lá, até ele me ligou ontem à noite, e parece que o acordo de PLR lá foi, não sei se foi na Hyundai, na Mitsubishi, foi um bom acordo, podendo chegar a R$ 8.000. Eu considero um acordo de R$ 8.000 no Brasil, né, um acordo muito representativo. Bom, eu queria voltar aqui, vou aproveitar e explorar aqui o representante do Diese, né? Que o Diese faz as notas técnicas e faz muito análise setorial, né? E eu queria seguir aqui no caminho da indústria. Eu leio o Valor Econômico todo dia, né? Primeiro que é um bom jornal, e segundo que é a obrigação profissional de ler, né? Eu, no Valor Econômico de hoje ou de ontem, não me lembro, eles deram uma matéria já mais ou menos antecipando o crescimento industrial de maio, tá? E parece que haverá algum crescimento também em maio. Eu queria saber do Diese se vocês estão fazendo uma prospecção do crescimento industrial, se este ano crescerá o segmento mais do que no ano passado.
O Diese não trabalha muito com projeções, nesse caso. Certo. Então, com relação à indústria, a gente não chega a fazer modelos, rodar, etc. Como faz as consultorias, Como fazem né? as consultorias. Principalmente porque isso daí é meio bola de cristal. Tá. Tem que haver um amplo debate metodológico sobre as questões de variáveis que entram no modelo, etc. Entretanto, fica melhor do que ano passado, não vai ser muito difícil. Afinal de contas, a gente teve uma queda significativa na indústria de transformação, inclusive, se não me falha a memória, de 2,5%. Há uma possibilidade bem grande desse dado não se concretizar esse ano. Primeiro, porque até agora, por exemplo, se você pegar o acumulado dos últimos 12 meses, levando em consideração o PIB trimestral, a indústria está patinando em torno de queda de 1,2%. Certo. Entretanto, ainda se leva em consideração alguns meses que tiveram um desempenho ruim ano passado. Por que eu estou falando isso? A partir do meio do ano passado, e principalmente no final do ano, com o Programa de Sustentação do Investimento do Governo Federal, parte do Plano Brasil Maior, inclusive, se deu uma guinada na produção industrial, principalmente na produção de bens de capital, que é a força motriz da indústria. Se melhora os bens de capitais, com certeza as outras máquinas e equipamentos, quer dizer, os outros automotivos, significa que está indo bem, porque eles estão demandando as máquinas para a indústria nacional. Correto. Nesse caso, o cenário é um pouco melhor. A gente não trabalha com projeção, porém, espera-se, inclusive, um valor positivo no final do ano para a indústria de transformação, o que não tem desde 2011, o que é bem melhor do que no ano passado, inclusive. Agora, pelo que eu li, um setor que vendeu bastante foi o setor de tratores, máquinas agrícolas e veículos de passeio, né? Uhum. E você acha que esse crescimento ele é suficiente para impulsionar outros setores ou é restrito a um segmento? Não é muito restrito ao segmento por dois motivos. O primeiro é que a cadeia de produção que existe no Brasil das montadoras, basicamente, que produz máquinas agrícolas, carros, ônibus, etc., são grandes ainda aqui no Brasil. Ou seja, se tem um crescimento delas, todo esse segmento de estamparia também consegue crescer. E o segundo é por causa de uma das medidas tomadas pelo governo federal, que é o Inovar Alto, que força, entre aspas, através dos benefícios concedidos da isenção do IPI, as montadoras a ter um adensamento maior da cadeia produtiva aqui no Brasil, ou seja, parar de importar componentes, principalmente de alto grau tecnológico, e começar a serem produzidos aqui no Brasil para conseguir esse tipo de benefício. Ou seja, aliado a algumas outras políticas, como, por exemplo, renovação da frota de caminhões, e até mesmo o crescimento econômico da venda de carros, etc., que cresce conforme a renda está sendo distribuída nesse processo, acaba que não vai ser só beneficiado o setor das montadoras, e sim uma grande parte do segmento metalúrgico. Perfeito. Olha, eu falei hoje com um dirigente sindical que trabalha na Camis Motores, em Guarulhos, que é uma multinacional grande que fabrica motores pesados. E eu perguntei, como é que está lá? Porque sempre a preocupação, está contratando, não está contratando? E ele disse, olha, até fiquei de apurar esse dado depois com ele para a gente divulgar, porque vamos divulgar notícia boa, porque notícia ruim a grande mídia ela divulga em manchetes e com grande estardalhaço. E o Sarderberg tem verdadeiros orgasmos quando há um fato negativo na economia brasileira. É um sadismo, é um negócio impressionante. E ele me disse, olha, inclusive teve demissões lá, fez uma greve, depois a empresa decaiu um pouco. Ele disse, nós firmamos um acordo que tinha um item que dizia o seguinte, na eventualidade de recontratações, serão recontratados os trabalhadores que já faziam parte da empresa. E ele me informou que alguns trabalhadores já estão sendo recontratados, o que é um fato realmente muito alentador, muito positivo. Luiz Carlos da Silva Dias, da Federação. Uma negociação coletiva, ela tem uma pauta abrangente. E uma das preocupações do movimento sindical é com o primeiro emprego. Eu queria saber se vocês têm alguma cláusula relativa ao primeiro emprego. Não havendo uma cláusula nesse sentido, e tendo em vista que é outra preocupação forte do sindicalismo a questão da qualificação profissional, se vocês contemplam essas duas demandas na negociação coletiva e também na convenção. Tá. Antes só de tratar o que você me pergunta,
Você questionou, Antônio, a questão da PLR. A pauta da federação trata também a questão da PLR. Porém, diz o seguinte, que as empresas são obrigadas a negociar em PLR. Porque, infelizmente, nós temos empresários aqui ainda no Brasil que não negociam, são contrários a esse tipo de negociação, então a gente tem que garantir em convenção que haja essa negociação. Em relação ao primeiro emprego, nós não tratamos como primeiro emprego, nós tratamos como jovem. Então, se a gente pegar a pauta de reivindicações da FEM esse ano, existem lá uma série de cláusulas que tratam da questão da juventude, da formação profissional, do serviço militar também, que é uma obrigação de todo jovem aqui, que trata também essa questão. Nós temos colocado em alguns grupos de negociação, fazendo com que as empresas deem atenção a este segmento de contratação de entrada, bem como também de mulheres. A gente, no setor metalúrgico, hoje no estado de São Paulo, a base da FEM tem algo em torno de 17% de mulheres. Correto. Então, nós reivindicamos com todos os grupos que esse percentual venha subindo. A licença maternidade lá está em quantos dias? Alguns grupos já 180 e outros grupos ainda no que diz a Constituição 120. Perfeito. Mas há também para o segmento de mulheres, assim como de jovens, essa questão de contratar para que se aumente o número de oportunidade a esses jovens e também algo que a gente já tem estabelecido com alguns grupos no que trata a respeito da rotatividade. Perfeito. Que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje e a maior rotatividade se dá entre os jovens. Tá. Então, a partir de agora a gente começa a discutir também, primeiro, reduzir a rotatividade, que é um mal terrível para o trabalhador, principalmente em relação aos jovens, que é para a gente poder manter esse jovem no mercado de trabalho, ele adquirir a experiência necessária, que às vezes ele é cobrada indevidamente. Correto. Olha, eu quero dizer que o programa chegou ao fim, né? Nós começamos um pouco atrasados e aí isso encurtou o nosso tempo. Mas, de todo modo, acho que conseguimos fazer um programa aqui, dando voz a um segmento importante, que são os metalúrgicos ligados à CUT, e também falando de outros assuntos de interesse dos trabalhadores, de interesse nacional. Quero, então, agradecer muito o secretário de Formação da Federação da FEM-CUT, Luiz Carlos da Silva Dias, o Antônio Mário Monteiro, que é do coordenador de comitê sindical da LG Eletrônica de Taubaté, muito obrigado também, e o Igor Pinheiro, técnico da subseção do DIES de Taubaté. Antes de chamar uma matéria rápida, uma mensagem da Contratu, que é a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, e da Federação dos Comerciários, quero fazer um comentário rápido sobre fatos que vêm ocorrendo aqui em São Paulo, essas manifestações. É legítimo o direito de você protestar contra o seu governo, contra o dono do boteco, contra a igreja que faz barulho de noite, contra a boca de fumo que tem no seu bairro, contra tudo que tem de errado. É legítimo. Agora, não é legítimo você botar fogo em banca de jornal, quebrar vidro de estação de metrô e destruir bens públicos, porque é o povo que paga. A tradição do povo brasileiro de ir às ruas, inclusive desde que vem lá da luta pelo fim da Segunda Guerra, depois a luta pelo petróleo é nosso, a luta pela garantir, quando foi o Vargas se suicidou, para garantir a posse do Juscelino, a resistência toda ao golpe de 64, não teve quebradeira. Então, os setores radicalizados da pequena burguesia não podem impor a sua pauta, a pauta da sociedade. O direito de protestar é legítimo, gritar e xingar, etc. Agora, não de fazer quebradeira, a população de jeito nenhum apoia isso. Eu lutei contra a ditadura e não enfrentei soldado raso, não, enfrentei general. Portanto, eu enfrentei quem falava grosso e nós nunca precisamos fazer isso. Eu queria deixar essa mensagem, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas como cidadão brasileiro me sinto no dever de expor aqui o meu ponto de vista. E agradeço a todos e a todas que nos assistiram aqui no Câmara Aberta Sindical e quarta-feira que vem voltaremos com o próximo programa tratando do mundo do trabalho. Muito obrigado a todos e a todas.